Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, nós vamos encerrar a temática intervenção do Estado na propriedade privada. Nós já vimos que a intervenção vai ocorrer de forma excepcional e ocorrerá de duas formas. Mediante a supressão da propriedade privada, vimos nas aulas anteriores a desapropriação, mas o poder público, sem exaurir a propriedade privada, sem suprimir a propriedade privada, poderá impor restrições. Portanto, estaremos diante das formas restritivas de intervenção na propriedade privada. Veja, tanto a forma supressiva e da mesma forma a restritiva, tanto uma como a outra, são pautadas no princípio da supremacia do interesse público. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Essa é a lógica da coisa. Mas percebam, quando se fala em intervenção restritiva, a propriedade privada continua do particular. E nós já vimos que a propriedade privada tem características: absoluta, exclusiva e permanente. Repito, absoluta, exclusiva e permanente. Quando o poder público intervém na propriedade privada impondo restrições, uma dessas características será, de alguma forma, mitigada. Uma dessas características sofrerá a incidência da intervenção. Vejam, quando a gente fala em limitação administrativa, repito, quando a gente fala em limitação administrativa, a primeira forma de intervenção restritiva, o poder público passa a impor por lei, de forma genérica, de forma geral, porque a lei é o que a gente chama de supremacia geral. Supremacia geral, percebam, poder de polícia. Quando a gente fala em limitação administrativa, significa dizer que a administração pública impõe restrições por lei. É a lógica da supremacia geral, ou seja, o exercício do poder de polícia, a polícia administrativa. Se você for perguntado, a limitação administrativa decorre do exercício do poder de polícia, a resposta é positiva. Artigo 78 do Código Tributário Nacional. Está lá no Código Tributário Nacional, porque a polícia administrativa é fato gerador de um tributo, de uma espécie tributária que é a taxa. Show de bola, portanto, a limitação administrativa impõe restrições. Mediante lei, de forma geral, supremacia geral, vai mitigar a característica absoluta, ou seja, a propriedade privada é absoluta e tal característica será, em verdade, mitigada pela limitação administrativa. Em regra, a limitação administrativa não gera o direito ao recebimento de indenização, por uma razão simples. O dano para ser indenizável, repito, o dano para ser indenizável tem que ser específico. E a limitação administrativa impõe um dano geral a todos, um dano coletivo. Tá? E o dano coletivo não é indenizável. Show de bola, tranquilão, sossegado. Percebam, meus amigos, que a limitação administrativa tem alguns exemplos clássicos que eu costumo dar para os meus alunos. Rodízio de veículos. Rodízio de veículos implica sobreposição do interesse público em detrimento ao interesse privado. O exercício do poder de polícia. Por lei, o poder público vai impor restrições quanto ao uso da propriedade privada, veículo automotor de via terrestre. O particular não poderá, em determinado dia, fazer uso do seu veículo automotor de via terrestre, né? Ou seja, ele terá que ficar recolhido, o veículo terá que ficar recolhido. Então é um exemplo, rodízio de veículos, uma limitação administrativa que é imposta pelo poder público. Lembrando que a limitação administrativa, instituída por lei, pode ser imposta, em verdade, pode ser instituída por municípios, por estados membros, pela União Federal, pelo Distrito Federal.
competência de qualquer ente federativo ao estabelecimento de uma limitação administrativa. Show de bola, tranquilão, sossegado na medida, portanto, nós temos aí a limitação administrativa, forma de intervenção restritiva, que mitiga a característica absoluta da propriedade privada, porque a propriedade privada é absoluta, tal característica é mitigada pela limitação, não gera o direito de indenização, porque o dano coletivo não é indenizado, trata-se da supremacia geral, exercício do poder de polícia, que gera a imposição da limitação administrativa. A segunda intervenção restritiva vai mitigar uma característica diversa. Meus amigos, a característica que nós chamamos de permanente. Porque, veja, diante de um iminente, repito, iminente perigo público, qualquer ente federativo, União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal, qualquer ente federativo poderá requisitar. Requisição administrativa prevista no artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República Federativa do Brasil. Anota aí. Artigo 5º, inciso 25 da Constituição da República Federativa do Brasil. A requisição administrativa de competência de qualquer ente federativo só ocorrerá nos moldes do texto constitucional quando o poder, eu diria, quando a sociedade estiver em risco, quando o cidadão estiver em risco, e não só um cidadão, um coletivo de cidadãos, ou seja, iminente perigo público, pandemia, guerra. Diante de tal circunstância, iminente perigo público, nos moldes do artigo 5º, inciso 25, o poder público requisitará bens móveis, imóveis e até mão de obra de pessoas, como na hipótese da guerra. Aqueles que são requisitados para defender a soberania nacional, mediante uma agressão externa, aqueles que são requisitados, os reservistas, estão sendo requisitados do ponto de vista da mão de obra. No período da pandemia, iminente perigo público, pessoas foram requisitadas para trabalhar enquanto a pandemia não cessava. Bens móveis ou imóveis foram também requisitados. Hospitais, prédios de hospitais. Mas, André, essa requisição gera o direito de indenização em regra só se houver dano. Só se houver dano. E essa indenização é paga posteriormente. Diz o texto constitucional que a indenização será ulterior. Entenda que a requisição administrativa será promovida por ato administrativo. Ato administrativo, requisição administrativa. Figura do iminente perigo público. A requisição de competência de qualquer ente federativo gera uma indenização ulterior se houver dano. Quais são os objetos da requisição? Bens móveis, imóveis e até a mão de obra de pessoas. Tá? O poder público faz uso do bem, resolve a circunstância iminente perigo público e devolve o bem ao particular, paga a indenização posteriormente. Diferentemente da ocupação temporária. Na ocupação temporária, o poder público e qualquer ente federativo também é competente para impor a restrição e também vai incidir sobre a característica permanente, tá? Mas perceba que a diferença entre a requisição e a ocupação é que na primeira há a circunstância iminente perigo público. Já na ocupação temporária, não. A ocupação ela é planejada. Mas, André, dá um exemplo. Eleições, escolas particulares, universidades particulares, prédios, os edifícios de faculdades, de escolas privadas são utilizados no período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, através dos TREs, solicitam a ocupação temporária. O particular não tem o que questionar, porque é ato administrativo, é autoexecutório. Vem o poder público, ocupa temporariamente. Se houver dano, indeniza posteriormente.
Portanto, a diferença entre a ocupação temporária e a requisição administrativa, na primeira, eu diria, na requisição, haverá a circunstância iminente perigo público, nos moldes do texto constitucional. Já na ocupação temporária, não haverá esse iminente perigo público, porque a ocupação ocorrerá de forma planejada. Jovens, a ocupação temporária foi pensada lá na década de 30 do século passado como um instrumento para proporcionar a realização de obras públicas, construção de rodovias. Então, desapropriava um bem para promover uma rodovia, construir uma rodovia, e ocupava temporariamente um bem vazio, baldio, no entorno, para colocar ali canteiro de obra, para colocar o que a gente chama de alojamentos para aquelas pessoas que trabalharam, né, naquela época, promovendo a urbanização das rodovias de âmbito nacional. Muito bem, então vimos a limitação administrativa, vimos a requisição administrativa e vimos a ocupação temporária. A quarta forma de intervenção na propriedade privada restritiva é a servidão administrativa. Veja, a servidão administrativa é a imposição de um ônus real de uso por todos de uma parte da propriedade privada. Repito, todos passarão a usar parte da propriedade privada. E por que não o todo? Porque seria desapropriação. Então, se uma propriedade privada sofrer uma servidão administrativa, a servidão imporá, na verdade, não há uma imposição, eu explico isso já para vocês, mas a servidão estabelecerá o uso pela coletividade de parte da propriedade privada. E repito, a servidão administrativa é um ônus real, ou seja, precisa ser registrado em cartório de imóveis. Ônus, ou seja, a coletividade utilizará parte da propriedade privada. Você já deve ter ouvido falar em servidão de passagem. Quando o poder público institui uma servidão, como particular, para possibilitar a criação de uma via de passagem para que a coletividade utilize aquela via de passagem para chegar de um ponto A para um ponto B. Significa dizer que o particular que sofreu a servidão perderá o direito de usar aquela via de passagem? Não. Ele também poderá usar, mas ele não poderá restringir que os outros utilizem. Portanto, a característica aqui mitigada, a exclusividade. Lembra que eu falei? Nas características, a exclusividade. Aqui, quando se institui uma servidão, o particular que sofrer a servidão continuará utilizando a parte da terra que sofreu o ônus, mas a coletividade também utilizará. Torres de transmissão de energia elétrica, tubulações de gás passando pelo subterrâneo de imóveis, ou seja, servidão administrativa. Um ônus real de uso pela coletividade de parte da propriedade privada, ou seja, de parte da propriedade do particular. Em regra, não haverá indenização, salvo se houver dano. Se houver dano, haverá o pagamento de indenização. Essa forma de intervenção restritiva excepcionaliza a autoexecutoriedade e vale destacar: a servidão administrativa será instituída ou por contrato administrativo, contrato administrativo, ou seja, acordo, pela via do acordo, contrato administrativo, ou se o particular não quiser firmar um acordo e, portanto, assinar um contrato de servidão administrativa, geralmente o poder público paga indenização, porque geralmente o dano ocorre. Então, em regra, não há pagamento de indenização, mas o dano geralmente ocorre, né? Porque uma torre de transmissão, uma tubulação que passa pelo subterrâneo, sempre
haverá dano. Então, contrato administrativo, acordo, paga-se a indenização ao particular, registra-se o contrato em cartório de imóveis, servidão instituída. Mas se o particular se nega a aceitar a servidão administrativa, o poder público poderá ingressar com uma ação judicial. Portanto, a servidão só será instituída pela via do contrato, acordo, ou pela via da sentença, ação judicial. Como é o nome da ação, André? A ação de constituição de servidão administrativa. Show de bola? Muito bem. Por fim, nós temos a última forma de intervenção restritiva, o tombamento. O que é o tombamento? Instituído pelo poder público, ou seja, o tombamento é instituído por qualquer ente federativo. Qualquer ente federativo poderá e terá competência para instituir o tombamento. Instituído por ato administrativo, vai impossibilitar a modificação das características de bens móveis ou imóveis. Vai impossibilitar a alteração das características dos bens, porque essas características são importantes, são relevantes, são de alto valor histórico, cultural, urbanístico, paisagístico. E aí percebam, o poder público impõe o tombamento, impossibilita a alteração das características, e se o particular alterar tais características, sofre uma sanção, que é a desapropriação, mas essa desapropriação não vai pagar o valor de indenização de mercado. O valor da indenização, o valor da avaliação de mercado negativo. Vai pagar o valor venal do imóvel, que é aquele valor que consta no cadastro imobiliário, que é um valor muito aquém da avaliação de mercado. Vejam, existem algumas circunstâncias correlacionadas ao tombamento. Se um bem for tombado, o poder público que promoveu o tombamento tem o direito de preferência na hipótese de venda por parte do particular. O particular, ele pode querer vender o imóvel e ele pode até vender para um outro particular. Imagina um casarão lá em Olinda. O particular quer vender, o dono, o proprietário quer vender o imóvel tombado. Obviamente vocês sabem Olinda, né? Mas o particular quer vender para outro particular o imóvel tombado pelo município. O vendedor terá que dar o direito de preferência ao município de Olinda. E o município de Olinda pode exercer esse direito pelo prazo de 30 dias. Se não exercer, aí o particular fica livre para vender para outro particular. Mas André, e o gravame e o tombamento vai persistir, vai continuar? Vai. O tombamento ele não se exaure por conta da transação, ele não se encerra por conta da transação. O particular adquirente terá que suportar também o ônus desse tombamento e terá que promover a manutenção necessária para, obviamente, preservar as características do imóvel. Mas cuidado. O particular, se não tiver condições de promover a manutenção das características do imóvel, poderá requisitar, solicitar do poder público a manutenção devida. E o poder público tem o dever de promover tal manutenção. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Para a gente exaurir o conteúdo, o ato administrativo de tombamento, porque é um ato administrativo, só se exaure se o poder público revogar o ato de tombamento ou se o bem tombado se deteriorar, ou seja, se exaurir, desabar, pegar fogo, enfim, aí realmente o tombamento deixa de ter objeto, né, que é o imóvel, e aí se exaure. Show de bola, tranquilão, sossegado. Muito bem, meus amigos, a gente encerra por aqui o nosso conteúdo de hoje e a nossa aula sobre a intervenção do Estado na propriedade privada na forma restritiva.